Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 21 de Nissan. Estamos no meio do capítulo 41. Quando o Alter Rebbe estava nos explicando a respeito de uma kavaná mais profunda e elevada, uma intenção mística mais elevada ao estudar Torá, ao cumprir as mitzvot, que isso se aplicaria àquela pessoa que visa, através da sua atividade espiritual, não apenas a sua elevação própria, não apenas a sua evolução pessoal, no sentido espiritual, mas ele visa algo mais elevado, algo transcendental, algo mais abrangente. Ele visa se unificar com a fonte raiz de todas as almas, aquilo que é chamado de Knesset Israel, onde se encontra a matriz de todas as almas de Israel. E naquele nível mais elevado, quando ele consegue se conectar e se vincular a esse nível mais elevado, ele consegue produzir um efeito espiritual mais elevado e profundo, aquilo que nós explicamos de acordo com os livros de Kabbalah, Leshem Ichud Kudsha Berichu Shchintei, a unificação de dois níveis de revelação divina, a revelação divina, o nível de revelação divina presente aqui nesse mundo terrestre, aqui na alma incorporada no plano físico, que isso é chamado de Shekhinah. Shekhinah é aquela que habita, que paira, que repousa, que desce para se revestir no plano inferior. Já o nível chamado Kudsha Berichu, o santo sagrado, bendito seja, sagrado é algo que está apartado, desvinculado, elevado, em contraste com o laico, com o mundano. O sagrado é algo transcendental, e aqui existe essa possibilidade de unir Kudsha Berichu, o nível transcendental de Kadosh, de sagrado, com Shchintei, com sua Shekhinah. Isso nós falamos, essa fusão representa uma fusão ambivalente, a fusão do impossível. Fazer algo, unificar o infinito com o finito, o ilimitado transcendental com o limitado e o mundano. E isso acontece quando esse efeito é desencadeado no nível superior, no nível supremo, quando nós falamos, quando se revela uma luz divina, uma revelação divina transcendental que é tão elevada, então caem todas as diferenças, caem todas as limitações e especificações. Por isso nós vimos, inclusive de acordo com a Kabbalah, que isso tem o poder de unificar até mesmo atributos antagônicos como o de Chesed, Gvurah, bondade e severidade, adoçando as severidades. E tudo isso se produz nesse aspecto, se produz esse efeito espiritual nesse nível elevadíssimo, nesse nível transcendental mais elevado. E como a pessoa consegue chegar a esse nível, não por forças próprias ou quando ele vai sozinho, por assim dizer, mas como nós falamos, de acordo com a fórmula indicada pelos cabalistas a ser recitada antes do cumprimento das mitzvot, Leshem Yichud Kudsha Berichu Shchintei, que ele faz isso visando a unificação, a fusão de Kudsha Berichu Shchintei, do nível transcendental elevado de Kadosh, de santo sagrado apartado, com o nível de Shekhinah, aquele que habita, que se reveste, que baixa até o plano inferior, Beshem Kol Israel, quando ele atua em nome de todo Israel. E o que significa em nome de todo Israel? Que ele consegue se elevar, ele consegue se conectar, ou seja, ele consegue se superar, sair da sua condição apenas atuante aqui nesse plano terrestre, físico, individual, particular, mas ele consegue transcender tudo isso e consegue se conectar à fonte e raiz da sua alma, consegue se elevar a um plano superior, porque as almas, conforme se encontram aqui incorporadas, então de fato elas são distintas, cada uma tem sua identidade, cada uma tem sua personalidade, cada uma tem os seus interesses, como suas limitações, e cada uma vai alcançar aquilo que está dentro da sua capacidade, da sua habilitação. Porém, quando se transcende esse nível físico terrestre, quando se consegue essa conexão com o nível mais elevado,
lá na fonte, Beshem Kol Israel, em nome de todo Israel, significa se conectando com a matriz das almas de todo Israel. Lá não existem as diferenças, não existem as especificações, e as especificações acabam sendo também as limitações. Então aqui se transcende essas limitações e consegue, com essa kavaná, ou seja, uma pessoa que consegue ter essa intenção e essa devoção, não apenas pensar nisso, mas sentir e vivenciar isso, a pessoa consegue se superar, consegue transpor as barreiras e limites da sua vivência, da sua atuação apenas no plano físico e corpóreo. A pessoa consegue transcender, se elevar e se conectar, colocar em evidência a origem da sua alma, ligando-se à matriz, e na matriz todas estão ligadas, Beshem Kol Israel, quando esse trabalho é feito não só como uma iniciativa particular, única do indivíduo, mas sim com a força unida de todas as almas de Israel juntas. Então ela consegue produzir esse efeito magnífico, que só é produzido nesse nível mais elevado, Beshem Kol Israel, em nome de todo Israel, significa quando a alma particular do indivíduo está associada e ligada, ela perde a sua individualidade, dando lugar a essa união e unificação com todas as almas, na sua matriz, na sua origem. Então se produz esse efeito transcendental muito mais elevado. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, ele vai nos falar em seguida, ele vai analisar essa kavaná que é muito profunda, muito elevada, de unificar todo Israel, todas as almas matrizes de Israel, com Kudsha Berichu, com esse nível transcendental, de acordo com esses escritos da Kabbalah. Vai nos dizer, isso é uma coisa muito elevada. Quem de nós consegue transpor as suas limitações corpóreas, físicas, se desvincular, ou seja, estando aqui nesse mundo, estando aqui no mundo material, envolvido num corpo físico, quem é que consegue de fato superar todas essas limitações e transpô-las e de fato não só imaginar, mas vivenciar essa elevação até esse nível tão alto da alma matriz, da origem de todas as almas? Será que isso é uma coisa viável e acessível? Será que essa kavaná pode ser autêntica para pessoas simples como nós? Porque aparentemente isso também é algo que envolve muito altruísmo, muita elevação de espírito. Porque se nós conseguirmos dar ênfase ao espiritual, aparentemente isso já está muito bom, porque nós somos seres de certa forma até individualistas. Nós temos esse lado às vezes egocêntrico, etc. Se a gente conseguir tirar o lado negativo desses aspectos egocêntricos e pelo menos se concentrar no lado positivo, faça você o bem, nem que seja para o teu próprio benefício, mas procure você a tua elevação espiritual, a tua evolução espiritual. Mas aqui nós estamos falando de algo muito sublime e elevado, de algo muito altruísta, que a pessoa não está visando apenas e tão somente o seu benefício, sua evolução espiritual, mas ele está visando aqui, como nós falamos, que as almas estão interligadas na matriz, na fonte, então ele está visando, com seu serviço espiritual, trazer um benefício e elevação para todas as almas de Israel, naquele nível onde elas estão entrelaçadas, estão interligadas. Isso que ele vai nos analisar, até que ponto isso é plausível, até que ponto isso é acessível para cada um de nós, para pessoas simples como nós, esse nível tão elevado. Está certo que o efeito espiritual magnífico é produzido apenas nesse nível. Nós podemos entender também que grandes tzadikim, pessoas muito justas, elevadas, que são altruístas, que se desconectaram de si mesmas, dos seus interesses próprios, benefício próprio, até mesmo no plano espiritual, que eles podem ter intenções verdadeiras, de fato, como essas. Mas para nós, será que isso é viável? Aparentemente não é todo mundo que pode chegar a esse nível de renunciar a tal ponto
de si próprio, mesmo da sua elevação e evolução particular no nível espiritual, para pensar, se concentrar de fato e de verdade no benefício espiritual geral de toda a comunidade e de todas as almas. Não? Então, isso ele nos diz, aparentemente aqui, o que importa nesse caso, nessa Kavaná específica, não é que ele esteja ligado a Deus. Já é muito bom se nós conseguirmos ter essa Kavaná, essa intenção de fato ao fazer as mitzvot, ao estudar a Torá, sabe, que eu estou fazendo isso para me ligar mais ainda, me conectar mais profundamente com a divindade. Mas aqui nós estamos falando agora de um nível ainda mais elevado, que a pessoa não está preocupada apenas em eu me elevar, em eu evoluir, mas sim em preencher e completar, preencher e realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todas as almas estejam interligadas nesse processo evolutivo, que todas elas estejam se aproximando da plenitude, e é isso que causa, isso que preenche a vontade de Deus, isso que lhe causa satisfação, quando todas as almas estão interligadas, né, entre si, dessa forma, estão também ligadas a ele. Isso significa Leshem Yichud Kutchaverich Ushchimtei Beshem Kol Israel. Então, isso que nos analisa o Alter Rebbe, o quanto isso é realista para nós, nos dizendo Ve'av sheliot kavana zu amitit belibo sheyeh libo chafetz be'emet yichud ha'elyon hazeh tzarich liot belibo ahava rabba la'Hashem levado לעשות נחת רוח לפניו לבד, ולא לרבות נפשו עצמאה על השם, אלא כברד ישתדל בתרווי וימי דרכים לא ניתיר מגרמי ונפשי חולי, כמו שנדבר לעיל בשם ראיה מהם. Traduzindo, apesar de que, para essa Kavaná que nós dissemos que é uma Kavaná muito altruísta, muito elevada e sublime, ser genuína no coração da pessoa, para que o seu coração deseje genuinamente essa fusão desses níveis elevados, primeiro a fusão entre todas as almas, o que vai resultar disso, a fusão do nível transcendental da revelação divina com o nível da luz divina condensada aqui nesse mundo. Então, para a pessoa desejar genuinamente essa fusão, ela precisaria ter a Havarabá, uma pessoa que de fato e de verdade vai pensar e objetivar isso. Ela só vai estar nesse nível quando ela estiver possuída por um amor intenso a Deus, aquele nível que é chamado aqui nos livros místicos de Ahavarabá, um grande amor, um enorme amor em seu coração, e nós já vamos ver o que significa esse tipo de amor, ou seja, que o seu coração, um enorme amor, um grande amor aqui, que ele está, o seu coração devotado unicamente a Deus, desprovido de ego ou interesse pessoal. Esse é um amor especial, que o que está em evidência é o ser amado, não o ser que ama, não é? E que ele quer satisfazer seu desejo de estar próximo do ser amado, etc. Não, se diz, esse amor, Havarabá, amor grande, amor intenso, se refere a um amor verdadeiro, um amor altruísta, onde o que está em evidência, o que está sendo visado aqui é o ser amado. Não é um amor desprovido de ego, interesse pessoal. Ele já nos falou sobre isso no capítulo 10. E para ser genuíno seu serviço, então esse nível que nós, essa Kavaná que nós estamos explicando agora, que o Alter Rebbe nos trouxe, para ser genuíno seu serviço teria que ser realizado com a Kavaná de puramente dar a Deus um sentimento de satisfação. Aqui o que está em evidência, seja para isso ser uma coisa efetiva, para ser uma coisa, para ser algo autêntico, então precisa estar presente aqui um tipo de amor, um amor completamente altruísta, cuja kavaná, cujo objetivo e intenção desse amor está voltado puramente a dar a Deus um sentimento de satisfação. A pessoa que não está buscando nenhum tipo de satisfação pessoal, satisfação a nível espiritual, nenhum tipo de preenchimento, de realização individual, mas não, ele está
concentrado puramente em dar a Deus um sentimento de satisfação. Já que ele sabe que Deus deseja essa unificação entre todas as almas, toda a comunidade, essa união entre as pessoas e as almas e etc. Não é? Como se fala, isso dá a Deus um nachat ruach, satisfação de eu haver falado e minha vontade ter sido cumprida, nas palavras de Levítico Rashi. Ou seja, aqui a pessoa está visando a satisfação divina, e não porque ela, a pessoa, quer satisfazer a sua sede de Deus, a sua sede de divindade, de espiritualidade presente na sua alma. Então, aqui se trata de uma atitude muito sublime e elevada, que exige muito desprendimento de si próprio, dos seus interesses pessoais, das suas vontades, não é? Ou seja, mesmo se tratando, nós estamos falando aqui num plano muito delicado, que mesmo se tratando de espiritualidade no mais alto nível, se tratando de algo, de anseios espirituais, buscando evolução e elevação espiritual, mas existe uma diferença. O que a pessoa está visando? Se é saciar a sua sede de espiritualidade, se é satisfazer o seu desejo de evolução e de elevação. Então isso ainda é alguma coisa onde está em evidência o lado individual da pessoa. Isso, por mais que é algo espiritual, elevado, mas ainda tem algo de egocêntrico. Mas aqui, nessa Kavaná, o que se espera é uma atitude completamente distinta, uma intenção não egoísta. Ao contrário, seria como, na linguagem do que é trazido no Zohar, que já foi mencionado no Tânia anteriormente, como aquele amor de um filho que se esforça por seu pai e sua mãe, aos quais ele ama mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria alma. Não? Conforme ensinado acima, conforme foi mencionado já Durai Mehem, no capítulo 10 do Tânia, ou seja, aquele filho, o que ele visa é satisfazer os seus pais, agradar o seu pai e sua mãe. Por mais que essa proximidade, essa reaproximação quando o filho está próximo dos pais, talvez isso lhe traga também satisfação, definitivamente. Mas se fala que aqui o que ele busca ao assessorar, ao servir, ao se aproximar dos pais, não é a sua satisfação pessoal, mas sim dar satisfação aos pais. Então esse é um tipo de amor muito elevado, muito sublime, completamente altruísta. E conforme a gente já explicou anteriormente, quando a gente fala em amor, na Hassidut, se diz que no amor, quando a gente explicou a diferença do amor e o temor, o amor ainda está muito ligado e associado à própria individualidade do ser, à vontade do indivíduo, aquele que ama. Não é? Então, isso está muito associado a ele. A mesma coisa no serviço a Deus, mesmo quando falamos de servir a Deus com amor, então isso pode estar significando que ou a pessoa, ele quer estar ligado a Deus, ele quer se conectar mais profundamente a Deus. Mas aqui o que estaria mais em evidência nesse nível de amor ainda é o eu, o desejo pessoal do indivíduo. Porém, o verdadeiro amor, o amor altruísta, o amor mais elevado, aquele que visa o ser amado, não o benefício, o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou evoluir, o que eu vou me elevar, o que eu vou saciar minha sede de espiritualidade, não! O amor, eu amo tanto o ser, e aqui é o ser divino, que eu quero unicamente satisfazê-lo, meu único foco, minha única preocupação, meu único objetivo é apenas e tão somente satisfazê-lo e não satisfazer o meu desejo de espiritualidade, de elevação, etc. Então ele nos diz, para que a pessoa queira de fato chegar a esse nível de Ichud Kudsha Berichud Shchintei, dessa fusão magnífica da luz transcendental de Deus com a luz condensada manifesta aqui no universo. Então não basta apenas que ele tenha um amor simples a Deus, que é aquele amor que lhe traz atração pela divindade e desejo de se aproximar e se conectar, ou sua alma está sedente de divindade. É necessário transcender e chegar a um amor mais elevado do que esse, aquele amor que é voltado unicamente ao ser amado, no caso a Deus. E esse é o amor daquele filho exemplificado no Zohar, como daquele filho que ama seu pai e sua mãe mais do que a si mesmo, o que significa que tudo que ele faz pelos pais não é porque isso lhe causa satisfação,
lhe traz prazer, ou ele vai estar mais próximo dos pais dessa forma. Não, o que ele visa é única, então, somente o benefício, o prazer, a satisfação dos pais, que a sua vontade seja satisfeita. Então ele nos fala, então aparentemente isso é um grau muito elevado, espiritualmente falando é um nível de amor muito altruísta, e aparentemente isso reforça mais a ideia que isso é algo que diz respeito apenas a pessoas muito elevadas como tzadikim, etc. Mikol makom yesh lechol adam leargil atzmo bekavana zu. Todavia, nos diz o Alter Rebbe, embora pareça estar fora do alcance da maioria das pessoas, ter de fato, de maneira genuína, uma intenção como essa, ao dizer essa kavaná cabalística, Leshem Yichud Kodesh Berichu Beshem Kol Israeli, ou seja, será que ele de fato está preocupado na elevação de todo o povo de Israel, de todas as almas de Israel, e não apenas na sua elevação espiritual? Mas ele nos diz, mesmo que talvez isso não seja tão natural e espontâneo por parte dessa pessoa, talvez ela não está ainda nesse nível, com essa corda toda, como se fala, mas todos devem praticar essa kavaná regularmente. Mesmo assim, ele deve procurar se habituar, deve procurar mentalizar, deve procurar pôr em prática essa kavaná de forma regular, e de pelo menos tentar proferi-la com sinceridade. Mesmo que talvez a pessoa não esteja no seu íntimo ainda imbuída totalmente, identificada totalmente com esse nível altruísta e pensando no benefício não só da sua alma, mas de todo o povo de Israel e de todas as almas de Israel, e na unificação, no efeito magnífico espiritual que se causa quando isso vem não só da iniciativa particular de uma alma, de um indivíduo, mas quando isso está associado à matriz de todas as almas, à fonte das almas, quando estão unificadas. Então, mesmo que talvez a pessoa ainda não tenha atingido todo esse nível elevado, porém, nos diz o Alter Rebbe, ele deve procurar se habituar, ele deve procurar praticar essa kavaná regularmente. Será que isso é um pouco hipócrita ou falso? Ele nos diz não. כי אף שאינה באמת לאמיתו לגמרי בליבו, שיחפוץ בזה בכל ליבו, מכל מקום מעט מזה חפץ ליבו בזה באמת, מפני האהבה הטבעית שבלב כל ישראל לעשות כל מה שהוא רצון העליון ברוך הוא, בייחוד זה הוא רצונו האמיתי. Ele nos diz que isso absolutamente não pode ser definido como alguma falsidade, algo artificial, porque mesmo que a pessoa não a diga com convicção absoluta e genuína do seu coração, aquela frase, aquela fórmula cabalística que ele está por realizar essa mitzvah Leshem Yichud Kodesh Berichu Shchintei Beshem Kol Israel, visando a unificação dos níveis espirituais, algo que se produz quando é feito em nome de todo Israel, ou associado com todas as almas nas suas matrizes, etc. Por mais que a pessoa ainda não deseje isso com todo o seu coração, para ser realista, ele almeja outras coisas, ele tem outros anseios no seu coração, e mesmo a nível espiritual, talvez ele visa mais a sua evolução particular, a sua elevação pessoal, mesmo que ele não deseje isso, esse efeito global, esse benefício coletivo com todo o seu coração. Mas ele nos diz, ainda assim, um pouquinho pelo menos, seu coração o deseja. Mesmo que a pessoa não saiba, não esteja consciente ou não perceba, mas ele nos afirma mais uma vez o Alter Rebbe, no fundo, pelo menos um pouquinho desse desejo altruísta, desse desejo elevado de benefício geral, em prol de todos e de estar associado a todas as almas, perdendo sua individualidade, deixando de lado sua individualidade, seu ego até espiritual, ele nos diz que um pouquinho disso está presente no coração de cada um. Por quê? E como pode-se afirmar isso categoricamente? Baseado naquilo que a gente já estudou, por causa do amor inato presente no coração de todo Israel. Isso faz parte daquele amor inato, que não é algo que depende de nós, que nós trabalhamos, que nós conquistamos, que nós cultivamos, mas isso é uma herança espiritual nossa, no nosso DNA espiritual, algo que vem dos nossos antepassados e que de forma inata está presente de maneira intrínseca dentro de cada Yehudi, que constitui um desejo inerente, arraigado de realizar a vontade divina.
Então, o que significa esse amor dormente dentro de nós? Isso significa um desejo muito forte de realizar a vontade divina, qualquer que seja ela, mesmo que seja uma vontade tão elevada que exija de nós uma renúncia do nosso ego, da nossa individualidade, etc., dos nossos interesses mesmo espirituais. Então ele nos diz, isso está presente também nesse amor. Esse amor é algo tão elevado, e como nós falamos, isso não depende da nossa condição, porque não fomos nós que cultivamos, conquistamos, desenvolvemos amor. Esse amor por si só ele vem potencializado, ele já é tão elevado que ele contém dentro de si também esse aspecto altruísta, esse aspecto de até renúncia da própria individualidade, etc., em prol, em benefício do coletivo. A vontade presente nesse amor é de preencher da forma total e completa a vontade divina. E no momento que se sabe que essa fusão da luz infinita de Deus com a Shekhinah, fonte das almas de Israel, é de fato a verdadeira vontade divina, portanto, esse desejo, mesmo que a pessoa não esteja tão consciente, está presente no seu coração também por tabela, em função desse amor dormente que todo Yehudi possui no seu íntimo. Ou seja, antes a gente havia explicado no Tânia em capítulos anteriores que, baseado nesse amor dormente, todo Yehudi ele não quer e nem pode, nem é capaz de se separar, de se apartar de Deus. Chas v'shalom, Deus nos livre, por isso às vezes ele vai até o martírio para se manter unificado com Deus. Então nós vimos que esse é o principal aspecto desse amor natural, quando ele está revelado e quando ele se manifesta dentro do Yehudi. Porém aqui, nesse capítulo agora, ele nos acrescenta que nesse amor inerente, nesse amor natural de cada Yehudi, existe também um nível adicional, existe também, no fundo, a vontade e o desejo de preencher de forma total e completa aquilo que é a vontade divina. E uma vez que essa vontade está presente de forma inata no Yehudi, de forma natural dentro dele, e através desse amor dormente, de fazer tudo o que é vontade de Deus. Portanto, por tabela, todo Yehudi também possui essa vontade, por mais que ela não está tão manifesta, tão evidente, tão revelada, mas ele quer, no fundo, também produzir essa elevação, essa unificação da luz transcendental com a luz que se revela aqui nesse mundo, que isso vem através dessa atitude altruísta, etc., uma vez que isso representa a vontade maior de Hashem. והיינו ייחוד העליון שבאצילות הנעשה בהתעוררות הדילטטה על ידי ייחוד נפש האלוקית והתקללותה באור השם המלובש בתורה ומצוות שעוסקת בהם והיו לאחדים ממש כמו שנתבהר לעיל. Então ele nos diz que essa fusão de que estamos falando aqui, fusão do quê? Desses dois níveis diferentes, a luz transcendental de Deus, que está acima do universo, a luz infinita e ilimitada, com aquela luz que se condensa e se limita para dar energia vital ao mundo. Essa fusão da abençoada luz infinita com a Shekhinah, a luz que repousa aqui embaixo, chamada de Shekhinah, esse é o mesmo fenômeno que a gente já discutiu acima, no capítulo 40, a integração dos atributos divinos no alto, no mundo de Atzilut. Que lá nós também falamos no mundo de Atzilut, já que a revelação divina é muito intensa, portanto, lá a luz divina está completamente unificada com todos os atributos, as luzes, os vasos, recipientes, enfim, e portanto lá existe uma integração completa entre todos os atributos de Deus e a luz divina original. Em outras palavras, quando a gente chega num nível muito elevado, numa revelação divina muito intensa, caem as diferenças, cai a individualidade, caem as características particulares, dando vazão, dando lugar apenas à revelação divina da sua forma mais simples e elevada. Isso que nos fala o Alter Rebbe, como nós já vimos, a integração dos atributos lá em Atzilut é causada. O que desencadeia isso
Por incrível que pareça, essa integração, essa unificação em Atzilut no plano mais elevado, isso é causado por uma mitzvah feita aqui embaixo por nós, no plano terrestre, que isso serve de um despertar de baixo na linguagem do Zohar. Então isso acontece quando uma mitzvah é cumprida. Em resultado disso, nós vamos ver que a alma divina se funde com a luz de Deus presente na Torá ou nas mitzvot que ela estiver observando, e é absorvida nela, e elas se tornam absolutamente uma coisa só, conforme explicado acima. Ou seja, cada um de nós aqui é portador de uma alma divina. Mas essa alma divina, o que representa? A luz divina condensada. Porque essa alma divina está incorporada, está num corpo físico, associada a uma alma animal, alma energizante. Então, é uma luz divina, é uma partícula da divindade, mas é uma luz divina que foi condensada, que foi limitada para poder se adaptar a esse habitat, a essas limitações corpóreas, físicas, terrestres. Por outro lado, na Torá e Mitzvot, mesmo Torá e Mitzvot conforme estão presentes aqui embaixo no plano terrestre, sobre elas também paira uma luz divina, uma revelação divina, mas uma revelação divina transcendental, a revelação divina original que supera e está acima das limitações mundanas, e essa revelação é tão intensa a tal ponto, por isso a Torá é comparada com água. A água é a mesma água que estava lá em cima, na chuva que caiu aqui embaixo, ou seja, que a Torá, mesmo estando aqui revestida em assuntos de ordem material, ou as mitzvot com coisas palpáveis, materiais, físicas, mesmo assim, elas contêm dentro de si a luz divina, transcendental, original, acima das limitações do mundo. No momento que a pessoa, como nós falamos, a pessoa tem a sua alma divina, mas essa alma divina representa uma revelação condensada, limitada da luz divina, que está incorporada no corpo físico, material, etc. Mas no momento que ela se dirige à Torá, estudando a Torá, no momento que ela realiza uma mitzvah, cumprindo uma mitzvah, ou seja, ele, o sujeito, o portador da alma divina, da luz divina condensada, se une ao objeto de Torá e mitzvot, que contém e possuem dentro de si a luz potencial divina na sua forma original, transcendental, acima das limitações mundanas, mesmo quando elas estão aqui no mundo terrestre. Então, o que acontece com isso? A própria pessoa transcende as suas próprias limitações. Então, isso que ele nos diz, isso é o que acontece quando a alma divina da pessoa se funde com a luz de Deus presente na Torá ou nas mitzvot que ela estiver observando. Então a pessoa, a sua própria alma, a sua divindade é absorvida nela, na Torá, nas mitzvot, etc. Então elas se tornam absolutamente uma coisa só, o sujeito e o objeto, a pessoa que está estudando a Torá e a Torá que ele estuda, a pessoa que está cumprindo as mitzvot, e as mitzvot que estão sendo realizadas por ela, e ele se unifica com essa luz transcendental de Deus. Isso que ele nos diz, que על-ידי זה מתייחדים גם כן מקור התורה והמצוות, שהוא הקדוש ברוך הוא, עם מקור נפשו האלוקית הנקרא בשם שכינה, שהם בחינת ממלא כל עלמין ובחינת סובב כל עלמין, כמו שנתבהר במקום אחר, באריכות. Então aqui ele nos fala, porque por meio disso, dessa integração, a pessoa também faz a fonte da Torá e das mitzvot, que é a energia divina sobrenatural, designada como Santíssimo Bendito seja, ou seja, isso está ligado com o conceito, a luz divina transcendental presente na Torá e mitzvot está ligada com o conceito de Kutcha Berichu, o santo, o sagrado, isso significa aquilo que não está no plano laico terrestre, mas aquilo que é transcendental, mas ele faz com que isso possa fundir-se em Atzilut com a fonte do componente mundano da sua alma divina, porque originalmente todas as nossas almas emanam de Atzilut, que é chamado de Shekhinah, ou seja, a pessoa consegue, através de Torá e Mitzvot,
desde que ele tenha também essa kavaná, ele tenha essa consciência, conscientização, tenha isso não só em mente, mas sinta e vivencie isso com essa kavaná, ele consegue unificar Kucha Berichu, essa luz transcendental divina presente na Torá e nas mitzvot, com Shchintei, com a Shekhinah, que representa a fonte de luz e energia que vem de Atzilut para todas as almas de Israel, que seria aquela luz condensada, aquela luz que foi limitada. Porém aqui ela se unifica com a luz original também, superando as suas próprias limitações. Isso que ele nos diz na linguagem do Zohar, a energia mundana Shekhinah, que isso seria a energia de Deus revestida aqui nesse mundo limitada, condensada. E a sobrenatural, que seria o Kucha Berichu, o Santíssimo Bendito Seja, são também denominadas, numa outra terminologia cabalística que consta no Zohar, elas também são denominadas de Memale Kol Almin e Sobev Kol Almin, a luz que preenche todos os mundos. Isso faz alusão a Shekhinah, ou a luz divina que foi condensada e foi limitada para poder preencher, dando existência e energia para todo ser e criatura. E a luz, Sovev Kol Almin, aquela que transcende todos os mundos, que ela equivale ao conceito de Kucha Berichu, do santo, bendito seja, aquela luz transcendente, conforme explicado em outro lugar detalhadamente. Então esses dois níveis de Kucha Berichu Shchintei são os mesmos dois níveis mencionados no Zohar de Memale Kol Almin e Sovev Kol Almin, a luz preenchente, a luz transcendente. Então, a preenchente se refere a Deus conforme ele se reveste, condensa sua luz aqui nos mundos inferiores, e a luz transcendental, Sovev Kol Almin, se refere à divindade conforme ela está na sua forma original, acima do mundo e do universo. Por isso ela engloba, cerca a todos por igual, e aqui através dessa intenção, no cumprimento de Torah Mitzvot, existe essa fusão maravilhosa entre esses dois níveis.